Que tal a gente fazer uma viagem no tempo e irmos diretamente para 1936 especificamente? Época da depressão, a própria situação sociopolítica e econômica dos Estados Unidos estava levando a população à loucura. E é justamente nesse panorama que a gente encontra um grande mestre, um gênio do cinema mudo, que também adaptou-se ao cinema falado, chamado Charlie Chaplin. E ele lança uma obra inesquecível e até mesmo atemporal. Estamos falando de um filme que completou 90 anos agora em fevereiro. O filme em questão é Tempos Modernos e vai aqui a nossa singela homenagem a esse grande gênio do cinema mundial. Depois da vinheta. Tu sedore, je notre soccofore, je notre citavore, je la tula tilatua. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente outra vez de novo com mais um vídeo no nosso canal, mas desta feita no nosso quadro um filme chamado 90 anos do grande clássico mundial Tempos Modernos. Direção, roteiro, produção do nosso querido e eterno vagabundo Charlie Chaplin. Uma obra-prima, uma obra de arte incontestável, sempre além do seu tempo. Mas Charlie Chaplin sempre foi assim, ele esteve sempre além do seu tempo. A linha temporal de sua vida era sempre quase que 10, 20, 30, vamos até dizer quase que 50 anos além da sua própria, do seu próprio tempo, né? Então ele não tinha essa questão de dificuldades, né? Ele renegou um pouco com a chegada do cinema falado, mas quando ele entrou de cabeça, de corpo e alma, fez obras sensacionais e O Grande Ditador é uma prova disso, da sua genialidade. Mas hoje a nossa conversa é sobre tempos modernos, né? Olha, falar sobre esse filme é algo que emociona bastante, porque eu tive a oportunidade de assisti-lo até mesmo na tela grande, em algumas sessões especiais. Mas vamos falar um pouco do contexto da história e O Vagabundo. Este filme marca a última aparição do icônico vagabundo, The Trap. Charlie Chaplin resistiu ao cinema falado quanto pôde, porque ele acreditava que a pantomima, o gesto, era a linguagem universal. Em tempos modernos, ele faz uma crítica feroz ao Fordismo, aquela cena clássica dele na linha de montagem, apertando parafusos sem parar, e principalmente, né, discutindo, brigando por suas necessidades afora, é uma cena que nos marca muito profundamente na questão cinematográfica. E Chaplin era justamente desta forma. Ele conseguia justamente fazer o impossível, mesmo sem utilizar uma só frase, mesmo sem utilizar uma só palavra. Assim era o eterno vagabundo. E, logicamente, né, ele sempre tinha esse lado de comédia pastelão. É um retrato da alienação humana esse filme, porque leva o ser humano à loucura pelo conceito do próprio trabalho. O homem sendo engolido pela máquina literalmente. E a crítica do filme é atemporal. O filme satiriza a mecanização da vida e o Fordismo, onde o trabalhador torna-se extensão da máquina, uma crítica que ressoa na era digital e na gigantesca economia dos tempos atuais. Essa era a forma que Charlie Chaplin tinha de expressar situações do cotidiano. O seu personagem era um personagem muito querido porque ele era identificável, né? Ele se identificava com a população de uma forma geral. E essa obra, Tempos Modernos, o próprio nome diz, não perde jamais o fôlego de ser essa grande geniosidade que é a marca registrada de Charlie Chaplin, né? Bom, agora um detalhe curioso. Vocês sabiam que o Charlie Chaplin levou quase um ano para filmar essa obra? Pois é, por quê? Porque ele é um perfeccionista, obsessivo, contundente e queria tudo na mais cruel, forte perfeição. Ele exigia muito dos seus das pessoas que trabalhavam com ele, pessoal da parte técnica, né? E com toda certeza isso fazia com que se demorasse tanto. Naquele tempo não havia tantos meios de facilidade de produção como nós temos hoje. Só para você ter uma ideia, a cena em que ele patina de olhos vendados na loja de departamentos
ela foi feita com uma pintura em vidro colocada na frente da câmera para criar o efeito de abismo. Logicamente, um efeito prático da época, mas que foi genial. Ó, e tem mais um detalhe, tá? Também neste filme foi a primeira vez que ouvimos a voz de Chaplin no cinema. Ah, ele não chegou a falar, ele na verdade cantou uma música em Gamelot. Gamelot seria uma língua inventada pelo próprio Chaplin, provando que a arte não precisa de palavras exatas para ser entendida, apenas de sentimento. E a gente percebe exatamente esses pequenos detalhes, a luta do próprio Chaplin em não querer aceitar a chegada do som, mas ao mesmo tempo a facilidade como ele, encarando essa realidade, possibilitou para nós, meros mortais, obras fantásticas, mesmo sem falar nada, como Tempos Modernos. Que tem algumas falas, sim, não tem diretamente o som pegado diretamente da voz dos atores, mas tem alguns efeitos que acontecem ao longo da narrativa que são bem interessantes, e isso nos deixa ver a qualidade da grande geniosidade que é o Charlie Chaplin. Isso aí não tem nem o que a gente discutir, não é verdade? Bom, mas vamos lá, tá? Esse filme, né, não é sobre fábricas, é sobre a busca por um lar. Ao lado da maravilhosa Paulette Goddard, a Gamin, Chaplin nos mostra dois desvalidos tentando sobreviver em uma cidade implacável. Eles não têm absolutamente nada, mas têm o que é o mais importante um ao outro. É um filme sobre a dignidade do trabalhador e a própria injustiça social, temas que infelizmente continuam muito atuais em 2026. As cenas do romance dos dois, a maneira como eles se conhecem, a relação que os dois têm, é uma prova muito forte da sensibilidade que esse grande gênio sempre teve. Essa genialidade, essa parceria que ele tem com as próprias atrizes que trabalharam com ele, facilitava muito pelo seu jeito de dedicar-se, e elas também ficavam, de um certo modo, muito à vontade em poder trabalhar com o Chaplin, mesmo com toda a sua exigência, porque sabiam que estavam nas mãos de um excelente e grande diretor. Bom, um detalhe curioso, né? Aqui no Clube do Filme a gente fala sempre, procura trazer para vocês uma lição. Chaplin dizia que a vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. Tempos Modernos termina com um casal caminhando em direção ao horizonte. Eles não sabem o que vem pela frente, mas estão sorrindo. Isso nos ensina sobre atitude mental positiva. Mesmo quando as engrenagens da vida tentam nos esmagar, a nossa capacidade de sonhar e de seguir em frente é o que nos mantém humanos. E é exatamente esse ponto muito importante. Chaplin sempre buscou, através de seus filmes, na simplicidade dos seus filmes, levar essa identidade com todas as pessoas. Essa forma única de fazer uma cena é o que torna as suas obras imortalizadas. E a gente sempre se identifica, seja com o vagabundo, seja com as situações que o vagabundo passa, e ele sempre traz para a gente essa mensagem. Falando nisso, e você? Já assistiu Tempos Modernos? O que é que acha desse filme? E qual é o outro filme de Chaplin que você gosta? Então não se esquece de deixar aqui o teu comentário, por favor, tá? E também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações, claro, deixar o teu like, o teu ok, o teu joinha, isso ajuda muito o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado, então capricha aí nesse like. Tô saltando fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, um forte abraço, bye bye, so long, e para você. Obrigado, gente.